Olá turminha, aqui é o tio Davi e hoje vamos continuar o PET volume 4. Esta é a correção da semana 3 do conteúdo de matemática do terceiro ano do ensino fundamental. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos começar. O tema dessa semana são medidas de capacidade. Aqui vem trazendo algumas informações de unidades não padronizadas de medidas e cito alguns exemplos como balde, copo, xícara de café, dentre outros mais, que são objetos utilizados para determinar as capacidades. E mais adiante vem trazendo sobre o litro, que é uma unidade padronizada de medida. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você registre no quadro suas estimativas, depois verifique concretamente as medidas de capacidade. Na última linha, você escolhe a capacidade a ser usada como unidade de medida e o recipiente que terá a capacidade de medida. Então vamos lá. Aqui vem trazendo a capacidade a ser usada como medida, e aqui vem trazendo o recipiente a ser medido. Ou seja, você deve utilizar uma colher de sopa para medir a capacidade de um copo comum. E aí você pode utilizar a água para fazer essas medidas. Eu coloquei aqui a estimativa. A minha estimativa era que, para encher um copo comum, eu ia precisar de 10 colheres de sopa. E aí depois eu realizei a medida aqui em casa e constatei que realmente utilizei 10 colheres de sopa para encher um copo comum. Na sequência, a unidade de medida é uma colher de café e você deve então medir uma xícara de café. Ou seja, você deve utilizar a colher de café para medir qual é a capacidade de uma xícara de café. E a minha estimativa era de 20 colheres de café para encher uma xícara de café. Eu fiz a medida e constatei que são necessários 19 colheres de café para encher uma xícara de café. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas para você realizar essa atividade, basta você utilizar o recipiente e tentar enchê-lo com os objetos colocados aqui. Vamos ver mais um exemplo, xícara de café e xícara de chá. E aí, eu utilizei então uma xícara de café, enchi de água e coloquei dentro de uma xícara de chá para me verificar qual era a capacidade da xícara de chá. E aí a minha estimativa era de que eu ia utilizar 2 xícaras de café para encher uma xícara de chá. E na verdade eu utilizei, fazendo o teste real, 2,5 xícaras. Por fim, temos um copo comum e uma jarra. A minha estimativa é que eu ia gastar 10 copos comuns e eu fiz a medida e constatei que eu utilizei 10 copos comuns para encher a jarra de água. Tá certo, turma? Então fica essa possibilidade de resposta para vocês, mas a atividade aqui, em parte, ela é pessoal. Vamos ver na sequência a próxima atividade, atividade 2. A atividade 2 começa assim, fazendo estimativas, e na letra A pede o seguinte: quantos copos comuns com água você acha que devemos despejar em um recipiente com medida de capacidade de 1 litro para que este fique cheio? 8 copos, mais que 8 copos ou menos que 8 copos? E aí eu coloquei como resposta mais que 8 copos. Se a gente considerar um copo como 100 ml, nós vamos precisar de exatos 10 copos. Então, são mais do que 8 copos. Na letra B, pede o seguinte: na sala de aula ou em casa, faça a experiência concretamente e registre. Devemos despejar aproximadamente 10 copos comuns com água para encher um recipiente com medida de capacidade de 1 litro. Eu fiz a experiência e constatei que é necessário 10 copos de água de 100 ml cada um para encher 1 litro. Ok, turma? Na letra C, pede o seguinte: você acertou ou errou a estimativa feita no item A? E aí eu acertei e vocês também acertaram. Após resolver então a atividade 2, vamos ver a atividade número 3. A atividade 3 pede que você observe as fotos a seguir. E aí temos 1 litro cheinho, e aí é despejado todo o conteúdo do litro em 2 recipientes. E cada recipiente, como a gente pode verificar, tem 1 litro. E aí questionado o seguinte na letra A: a garrafa estava cheia de suco? A garrafa estava cheia de suco? E aí eu respondi que sim, pois a gente consegue observar aqui na primeira imagem que ela estava cheia de suco. Na letra B, pergunta quantos litros de suco havia na garrafa. E aí, como a gente pode observar na última imagem, os 2 recipientes com 1 litro cada. Nós temos então que a garrafa possuía 2 litros. A letra C questiona qual é a capacidade dessa garrafa. E aí a gente já viu que são 2 litros. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 3. Vamos à atividade número 4 logo aqui na sequência. A atividade 4 pede o seguinte: dos produtos abaixo, quais são vendidos em litros ou mililitros? Marque com X. E aí temos aqui a letra A, que é a lã, e não é vendido em litro nem mililitro. O vinagre, o suco, a água e o azeite são todos vendidos em litros ou mililitros. Então, se você marcou eles, acertou. A letra D, pão, e pão é medido em quilogramas, tá certo?
Então, após resolver a atividade 4, vamos à atividade 5, logo aqui na sequência. A atividade 5 pede que você observe as fotos e escreva as medidas de capacidade indicadas na ficha abaixo na foto correspondente. E aí vamos lá. Aqui temos uma mãe dando remédio a uma criança, e neste caso, a capacidade utilizada são 5 ml ou 5 ml. A segunda imagem apresenta uma jarra de suco e aqui está escrito 1000 ml, então temos 1 litro. E por fim, um galão de 20 litros de água, que eu anotei aqui. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 5. Vamos à atividade número 6. A atividade 6 traz o seguinte: consumo de água. Roberto e Ângela dividem as tarefas de casa. Na hora de lavar o quintal e o carro, eles ficam atentos para não desperdiçar água, consumindo esse recurso de forma consciente. Eles enchem baldes com água da torneira. Para lavar o quintal, eles enchem 3 vezes um balde de 10 litros de água. E para lavar o carro, eles enchem 4 vezes um balde de 15 litros de água. Na letra A questiona quantos litros de água eles usam para lavar o quintal. E aí, se são 3 baldes de 10 litros, 3 vezes 10, 30 litros de água. Na letra B questiona quantos litros de água eles usam para lavar o carro. 60 litros de água, pois 4 vezes 15 é 60. Então 60 litros de água. Aqui eu não apresentei o cálculo por ser um cálculo bem simples. Tá certo, turma? Mas se você respondeu ou encontrou essa resposta, você conseguiu acertar a atividade número 6, última atividade dessa semana. E é isso aí, turminha! Finalizamos mais uma semana do PET. Já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se você está gostando dessa sequência de vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!